Seguinte, gente. Então, estamos no exercício de princípio de Pascal, né? Que a gente vai observar o funcionamento de um elevador hidráulico. Tá? E o exercício nos diz o seguinte. Vou pegar o enunciado dele aqui. A figura mostra o princípio de funcionamento de um elevador hidráulico formado por um sistema de vasos comunicantes contendo um fluido incompressível em seu interior. Então, aqui pode ser água, pode ser óleo, em geral é utilizado algum tipo de óleo, ok? Quando o exercício nos diz que é um fluido incompressível, quer dizer que quando essa força 1 aqui age sobre a área 1, né, a área desse pistão aqui, ela vai fazer uma certa pressão, né, sobre esse líquido. Essa pressão vai ser transmitida para todo o líquido do meu sistema, né? Nesse caso, para todo o líquido contido aqui nesse elevador hidráulico. Tá? De tal forma que a pressão de entrada vai ser igual à pressão de saída. Então, é isso que a gente tem que entender. Que a pressão desse lado 1 aqui é igual à pressão que vai aparecer aqui no lado 2. Ô, professora. Oi? Tira uma dúvida. A pressão de entrada, ela tem que ser, para fazer ela subir, ela tem que ser mais pesada, vamos dizer assim, do que esses dois bloquinhos que estão ali em cima, né? A pressão de entrada, você fala da pressão ou da força? A força de entrada. Ah, tá. Aqui, ó, na verdade, o exercício fala de erguer um peso equivalente a uma carga de massa de 100 quilos. Né? Então, a gente vai pensar aqui qual seria qual força a gente precisaria fazer para, pelo menos, equilibrar essas massas aqui. Né? Então, qualquer força um pouquinho maior do que essa que equilibraria a força 2, né, já faria esse pistão maior aqui subir, por exemplo, né, erguer essas massas. Okay? Então, o que a gente vai avaliar é exatamente qual precisa ser o módulo dessa força, né, a intensidade dessa força de entrada, para que esse pistão aqui desse lado seja pelo menos equilibrado, né? Para que essas massas não façam esse pistão aqui subir, ao invés do processo que a gente está interessado. Beleza? Perfeito, entendi. O que a gente precisa entender é que, como eu estou falando de força aplicada sobre uma área de contato, então eu tenho uma pressão aqui e uma pressão aqui, né? Aqui é força 1 sobre a área de contato 1, aqui é força 2 sobre a área de contato 2. Então, desse lado, eu tenho uma pressão P1, e desse lado aqui, eu tenho uma pressão P2. Como o exercício me diz que esse fluido contido aqui no elevador hidráulico é incompressível, eu posso garantir que P1 é igual a P2. Beleza? Continuando, o exercício me diz o seguinte. Sabendo-se que as áreas dos pistões 1 e 2, né, área 1 e área 2, são respectivamente 0,2 metros quadrados e 1 metro quadrado, né, esse pistãozinho aqui, então, menor do que o pistão 2, qual será o módulo da força F1 necessária para erguer o peso equivalente de uma carga com massa igual a 100 quilogramas? Então, aqui, ó, esses dois pezinhos somados, né, tem uma certa massa M, que o exercício me diz que vale 100 quilogramas, e eu quero saber quanto vale a força F1, que a gente tem chamado de força de entrada, beleza? É isso que a gente quer calcular. Deixa eu voltar aqui na nossa sala. Aí. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou partir disso aqui. A pressão de entrada é igual à pressão de saída. E para isso, para eu conseguir chegar a algum lugar,
eu preciso fazer algumas considerações. Primeiro, lembrar que pressão é sempre força sobre área de contato, né? Porque é sempre uma força aplicada em uma certa superfície de contato. Nesse caso, uma força que é aplicada sobre um êmbolo, sobre um pistão, né? Para os dois lados. Então, P1 vai ser a força 1 sobre o êmbolo 1. Enquanto P2 vai ser a força 2 sobre o êmbolo 2. Aqui eu já consigo montar uma equação para F1. F1 é igual. Esse A1 que está dividindo o F1 vai para o lado de lá, multiplicando todo mundo. Então vai ficar F2 sobre A2, que já estavam, vezes A1. Já sei quem é A1, que o exercício me dá. Já sei quem é A2, que o exercício também me dá. O que eu preciso saber é quanto vale essa força F2. Para isso, eu preciso entender, né, que essa força F2 aqui é equivalente à força peso que atua sobre essas massinhas aqui, que a gente considerou que a soma delas é uma tal massa M de 100 quilogramas. Então, essa força F2 aqui é uma força peso, né? Equivalente à força peso. Como que eu calculo força peso? Massa vezes aceleração gravitacional, né? Isso nós acabamos de ver no exercício anterior e já vimos algumas aulas atrás, né? Essa massa aqui, essa massinha, né, desses pezinhos que estão sobre o êmbolo 2, que valem 100 kg, e G é a aceleração gravitacional próxima à superfície da Terra, que a gente tem considerado que o módulo é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui onde eu tenho F2, vai virar F1 é igual. Onde eu tenho F2, eu ponho mg, tá? Vezes A1 dividido por A2. Pronto, estou lidando com valores que eu já conheço, que o exercício já me deu, né? A massa vale 100 quilogramas, G vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. A área do êmbolo 1 vale 0,2. Eu vou apagar esse aqui, ó. E vou colocar... Ou vou fazer para cá, tá? Só para a gente não precisar espremer um monte de numerinho ali. Vou puxar essa equação para cá, ó, que a gente resolve. Aí. Vou trazer para cá, tá? F1 é igual. Onde tinha F2, a gente substituiu por mg. O restante a gente só copia A1 sobre A2. Tá? Agora sim, vamos substituir os valores. A massa vale 100 quilogramas. A aceleração gravitacional vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Percebam que já está tudo em unidades do sistema internacional, né? Massa em quilogramas, as áreas em metro quadrado e G, que a gente já conhece, 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Unidade de aceleração. A1, o exercício mesmo me diz que vale 0,2. E A2, o exercício me diz que vale 1. Né? Resolvendo isso aqui, 100 vezes 9,81 vezes 0,2 dividido por 1, nós chegamos em uma força de 196
196. 196. Qual a unidade de força? Newton, né? Newton, exatamente. Vou colocar aqui do ladinho, tá? 196 newtons. Ok? Então, qualquer força um pouquinho acima de 196 newtons é o suficiente para levantar esse êmbolo com as massas em cima. Né? Porque essa de 196 aqui é para equilibrar as coisas. Né? Então, qualquer valor acima de 196 newtons, que é a nossa força de entrada, seria o suficiente para levantar essas massinhas sobre o ângulo A2. Ô, professora, Oi? a gente podia também falar que já que a massa dos dois pezinhos juntos são 100 quilos, qual que é a força de entrada que supera essa massa de 100 quilos ia ser responsável por também levantar? Não, não. Sabe por quê que a gente não pode usar essa relação direta? Porque os tamanhos dos nossos êmbolos são diferentes. Se a gente tivesse, né, que desse lado esquerdo aqui, né, nós tivéssemos um êmbolo aqui, um pistão de área, sei lá, meio metro quadrado. E desse lado, um pistão de área também meio metro quadrado, aí sim eu poderia dizer que qualquer massa, né, qualquer força aí que fosse maior do que 100 vezes 9,81, né, maior do que a peso, seria suficiente para levantar. Mas eu não posso dizer diretamente, né, falar que qualquer massa acima de 100, qualquer força acima de 100 vai levantar, porque eu tenho pistões, né, ou êmbolos aqui de tamanhos diferentes. Beleza? Essa afirmação que você fez só seria válida se a área de entrada e a área de saída fossem equivalentes. Perfeito. Obrigado, professor. Beleza? Nada. Alguma dúvida, pessoal?